Bora! Esse aqui é uma mão na roda, ó. Reinforcement Learning. Fizemos aula pra caramba disso 3 meses atrás. Isso aqui é só saber administrar, não é mesmo? Bom, vamos lá, vamos supor aqui. Primeiro a gente vai analisar aqui Reinforcement Learning para produção, para Retail System, né? Sistema de distribuição, né? Então, a gente tem o seguinte problema, né? É, Entrega de comida tá levando muito tempo. Eles ou persistem ou intensificam. Então a gente precisa melhorar a logística desse serviço, certo? Então vamos estudar como a gente faz isso. Né? Inicialmente, vamos fazer aqui a motivação. Né? Esse problema é um problema persistente. Ele é um problema que aumenta porque né, os sistemas são muito distribuídos e tal, né? Então depende aí de regras fixas e tudo mais. Em muitos casos, né, os planners eles não têm todas as informações, nem as prioridades, e os requisitos mudam muito rápido, né? Então, a gente precisa de alguma forma um sistema que seja capaz de se adaptar a novas condições e se otimizar ao longo do tempo. Isso requer tipo, um ajuste reativo, né, e uma capacidade de se adaptar rapidamente, especialmente para jobs schedules que são dinâmicos, né? Então, com esse global supply, né, com esse suprimento global sendo algo frágil e não tão previsível, a habilidade de você conseguir tomar decisões em tempo real é algo necessário. E é aí que vem, né, a grande motivação para a gente estar usando o Reinforcement Learning. Então, primeiro, né, first things first aqui, vamos entender como funciona, no geral, um modelo de supply chain. O modelo de supply chain é dividido aí em 5 principais etapas. Né? Procurement, em que você adquire novos materiais. O Preliminary Production Stage, em que é, você faz a manufatura, né, das peças. Um estágio temporário, né, o interim storage. O fim da produção, né, que você faz o assembly final. E o despacho, né, que você manda para os seus clientes. Então a gente tem que planejar muito bem aí como que essas etapas elas vão ser coordenadas, certo? E aí a gente tem um modelo de supply chain que é o Hanoverian, Hanoverian Supply Chain Model. E esse modelo, né, ele descreve produção, né, contínua baseado no supply chain interno de uma empresa. E ele, né, ele justamente está trazendo aí um approach mais estruturado de como funciona. Então, né, como que funciona? Eu vou fazer aqui uma introdução ao planejamento e controle. Inicialmente, né, a gente faz um roughly planned sourcing, né, em que a gente vai coordenar os nossos planos com os nossos suppliers, ver se é possível fazer isso e se for possível, a gente já vai definir aí quais são nossos requisitos. Isso a gente está fazendo o roughly planned sourcing é a primeira etapa. Depois a gente faz o plan sourcing, que é realmente calcular e preparar as ordens, né, que a gente precisa, né? E aí receber, né, os orçamentos e tudo mais, selecionar os suppliers, né? E realmente escolher aqueles que estão de acordo com os nossos requisitos para o momento. Então, essa é a fase de adquirir a matéria bruta, né? Primeiro a gente vê o que precisa, né? E aí começa a fazer os pedidos. Aí, né, uma vez que você já tem meio que a matéria-prima para fazer o seu pedido, o seu projeto, o produto, whatever, é, a gente precisa entender e clarificar, né, entender melhor qual que é de fato a demanda do cliente. E basicamente fazer um sketch ali de como vai ser mais ou menos a ordem de produção, né, e planejar o tempo para a gente fazer isso. Ver se realmente a ordem é fazível e se for, né, aceitar a ordem do cliente e converter isso em uma ordem de produção. E aí, né, já esquematizar também a data de entrega. E aí, por segunda mão, você tem que planejar os requisitos secundários, em que
você planeja esses requisitos secundários para atender seus requisitos primários. E, né, você vai, né, alocar esses requisitos às suas matérias-primas, né? E você vai decidir se você vai fazer isso in-house ou se você vai fazer isso com seus fornecedores, né? Decidir para onde você vai mandar a sua produção. Essa é a etapa de planejar requisitos secundários. Uma vez que você planejou seus requisitos secundários, a gente passa agora para o controle de produção. Então a gente vai ver se todos os nossos recursos chegaram na data que estava prevista. Ver se a gente já checou, né, se a ordem meio que ela, ela era possível. E ver, de fato, se a gente consegue fazer in-house cada etapa da produção. Uma vez que sim, a gente vai passar para a próxima etapa, que é planejar a produção, calcular o tamanho dos lotes, fazer o agendamento, calcular no curto prazo quanto que vai demorar cada etapa, se for possível, executando aos poucos aí, se não for possível, manda para fora, que tá tudo certo, contanto que esteja sendo feito. E aí a gente passa aí para as últimas etapas, né? Plan Production Requirements. A gente estava no controle, a gente está na Plan Production Requirement, que agora a gente está olhando aqui, né, num médio prazo, né? Vendo se as coisas são possíveis mesmo. No curto prazo a gente já tinha analisado, a gente está analisando agora num prazo maior. E aí, né, uma vez que as coisas vão andando, né, a gente chega no estágio final de produção. E aí a gente só compila tudo, né, manda isso pro cliente, ver se está tudo certo. Se estiver certo, manda pro cliente, tudo papelado, tudo mais, e gera o invoice. Então, né, basicamente essa é a forma que a gente faz a produção. E aí, né, uma etapa que é meio que indispensável ao longo desse processo é a etapa da gente fazer o Production Scheduling. O que é o Production Scheduling? Ele é o que conecta o planejamento de produção com o planejamento, com o controle da produção, né? É o que vai colocar os recursos, as tasks que têm que ser feitas, então, dentro de um período de tempo. Então, basicamente, os objetivos do scheduling vão ser reduzir, né, os tempos de entrega, maximizar a entrega e aumentar o lucro. E aí muitos métodos podem ser aplicados para você conseguir fazer esses scheduling de uma forma melhor. Que basicamente é atender, né, as demandas que o cliente tem com os produtos que você tem e determinar quando que você deve executar tais ou tais tarefas. E o scheduling, né, qual que é o grande lance do scheduling, né? Ele pode ser dividido. Existe uma hierarquia, você pode pegar e fazer um master scheduling, ou você pode pegar, né, e fazendo uma análise top-down disso e detalhando isso um pouco mais. O Master Scheduling é um planejamento da atividade que vai definir quando e quanto cada produto tem que ser produzido. Isso é o Master Scheduling na sua primeira etapa. Então você tem as demandas e você tem que, né, baseado nas suas constraints, no seu nível de inventório, você tem que entender quanto que você pode produzir, quanto que você vai decidir da sua staff e, qual que é o seu budget e tudo mais. Num segundo nível de detalhe, né, Material Requirements Planning, você tem que entender em detalhe, a partir da sua Master Schedule, quanto de material e componentes você vai precisar. E num terceiro nível de detalhe, mais detalhado de todos, é você tem que definir todas as tarefas individuais, o quanto elas vão produzir, quando elas vão produzir e o que elas vão produzir. Então, vai entrar aí as ordens de produção, os tempos de entrega e os status dos recursos. Você tem que devolver aí as prioridades, ordem de despacho, atividades das máquinas e execução em tempo real. Então, vai bem longe aí o nível de detalhes que você quiser. E aí é basicamente isso, né? Você tem os requisitos, capacidades, e você tem que decidir como que você vai fazer para alocar isso, né? Como que você vai decidir a ordem dessas coisas. E
Existem algumas tipos de regras. Tempo de processamento, você pode priorizar o mais ou menos rápido. Trabalho restante, você pode priorizar o que falta mais trabalho, menos trabalho. É, de acordo com a data de entrega também. Qual data tem mais próximo, qual data está mais longe. Número de operações restantes, priorizar o que tem mais ou menos. Tempo de máquina restante, priorizar o que tem mais ou menos. Ordem da fila, priorizar o que entrou primeiro ou o que entrou por último. E aí, né, para justamente fazer esse schedule melhor, da hora que a gente vai executar as coisas, como, de que forma, a gente pode usar para todas o Reinforcement Learning, porque consegue lidar com um grande espaço de soluções, faz contas rápidas, consegue lidar com situações dinâmicas e considera incertezas ao longo do processo. Então, bate todos os requisitos. Por que não usar, né, RL para fazer a otimização de scheduling, né, de agendamento, de otimização de processos de indústria, que às vezes produz mais de um produto, que às vezes tem mais de um pedido para ser entregue. Então agora a gente vai entrar aí justamente no ramo de Reinforcement Learning, que nada mais, nada menos é do que é, você passar a ter agora nenhuma label, mas você passa a ter agora é, um reward, né, uma recompensa por interagir com o ambiente. E aí, né, o seu objetivo de aprendizado vai ser justamente você pegar e determinar uma política, um caminho, uma estratégia para que você consiga maximizar essa recompensa que você tem ao longo do tempo. O tipo de problema, ele é um problema de tomada de decisões sequencial e problema de controle, né? É basicamente isso que ele aborda. Enquanto, sei lá, o Unsupervised Learning pega mais a parte de clustering, de estimação de densidade, e o Supervised Learning é mais regressão e classificação, esse aqui é um problema de tomada de decisões instantâneas, né? A dependência de dados que isso vai ter, né, não, é apenas daquilo que ele coleta no momento, né? Ele só trabalha com os dados que ele coleta naquele momento. Não tem meio que dados prévios antes, não existe um treinamento prévio para você fazer o training set, test set, enfim. Você interage ao vivo, né, com o ambiente. Ou então, com às vezes alguma simulação do ambiente anterior, enfim. Mas a ideia é que você não tenha dados tabelados diretamente. Então, basicamente, são esses os objetivos de RL, né? Você sempre vai estar olhando aí para tudo. E aí, vamos olhar aqui alguns conceitos chave. A gente já falou muito sobre RL aqui, eu tenho certeza que para quem assiste os vídeos já viu tudo. Mas, quando a gente fala de Reinforcement Learning, a gente tem aí alguns fatores, né? Primeiro, o framework matemático, né, que faz a gente tomar as decisões é baseado em processos de decisões de Markov, em que você tem um estado anterior, você pode tomar uma ação para um estado futuro. Esse estado vai ter uma probabilidade, né, de acontecer e aí de dar uma recompensa. Então, geralmente você tem estados, ações, funções de transições, rewards, fatores de desconto, o que você quer considerar que suas ações influenciam, as ações atuais influenciam mais do que no futuro e tudo mais. O que a gente vai aprender, basicamente, vai ser uma política, né, uma estratégia a ser seguida. E ele pode trabalhar com as value functions, que vão ser a expectativa de de recompensa ao longo de todo o projeto, após executar por estar em um estado, né? Então eu estou nesse estado, aqui eu tenho uma expectativa de ganhar 10, eu estou em outro estado, eu tenho expectativa de ganhar 5. Então eu vou escolher a expectativa de ganhar 10, né? Então eu vou para aquele estado. Ou então aqui value action, que é tipo key value function, que é basicamente eu estou nesse estado, posso tomar essa ação. E aí isso vai me dar uma recompensa de 10. Eu estou nesse estado e posso executar outra ação. E isso vai me dar uma recompensa de 2. Então eu vou escolher a de 10 porque eu quero maximizar meu reward. Enfim, é isso que a gente vai aprender. O fundamento da recursão disso tudo vai ser as equações de Bellman, que é a forma que a gente vai fazer para atualizar os nossos valores como um todo. É o que faz o update de tudo mais, de tudo que a gente tem, usando aí os fatores de desconto e tudo mais. Os métodos de solução que a gente vai ter, ou é por value iteration, e a gente vai atualizando os valores até que eles, de certa forma, convirgem e a gente extrai a política, ou então a gente chuta uma política e vai calculando esses valores, depois coloca, né, vai melhorando essas políticas, explorando, usando isso, exploration e exploitation. Bom,
Então, basicamente, é assim que o URL funciona. Aqui tem um exemplo, né? Meio que falando o que eu já comentei. Mas é basicamente isso. Você tem um agente, ele pode tomar uma ação. Essa ação leva a um outro estado, e esse estado vai dar um prêmio. E aí existe um conceito que a gente tem que entender, que é a diferença entre o online e o offline learning. No online, você vai aprender por fazer, interagir com o seu ambiente ao vivo. Enquanto no offline é como se você já existisse alguém, né, como se você tivesse dados prévios já, e você aprende sem interagir, baseado apenas nas experiências coletadas já. Então, essa é a principal diferença entre o online e o offline learning. E aí, quando você pode pegar, né, e aplicar isso para o exemplo aqui que a gente tinha, de fazer o job scheduling e reduzir os tempos de logística. E você vai ver, né, que de fato, né, consegue reduzir muito bem. Ele vai olhar, né, o ambiente, tomar uma ação, entender o que vai dar o que, vai receber um reward por isso, um tempo, né, pode ser o reward. E aí você vai treinando seu agente, né. Então, a forma que isso aqui funcionava era basicamente a seguinte, né. Você gerava ordens dinâmicas aleatórias, com prazos aleatórios, variantes de produtos. Cada uma tem operações múltiplas que requerem máquinas específicas, tempos de processamento específicos. E aí cada estação meio que tem uma capacidade de limite, né? E seguem, por exemplo, uma ordem de fila de FIFO, first in, first out. Fora isso, você também tem aí constraints temporárias, se você consegue entregar no tempo e tal, você ganha um reward positivo, enfim. Então você tinha toda essa simulação de um ambiente de fábrica, de linha de produção. O que você precisava fazer era justamente criar, né? O que foi feito aqui foi criar um agente de aprendizado por reforço capaz, justamente, de otimizar isso e o, maximizar, né, a recompensa, ou seja, entregar no prazo. Então, né, tá aqui toda meio que a formulação de tudo, dos rewards e de tudo mais. Treinaram aí 6 agentes, né, para fazer essas tarefas. E, bom, os resultados foram basicamente 5 agentes treinados. Um deles conseguiu uma performance superior, muito melhor do que se você considerasse agentes heurísticos, né? Então, também o que se observa é que, né, o agente ele vai performar melhor em tasks justamente que eram que objetivam, né, a sua tarefa final. Então, por exemplo, eu quero que ele termine no mais tempo possível. Então, ele vai se especializar em fazer isso. Qualquer outra coisa que seja fora isso, ele não vai fazer tão bem. Então, por exemplo, você quer que o agente faça o produto, mas talvez ele não faça o produto você quer que ele faça o produto rápido, mas talvez ele não faça o produto tão bem. Então, é isso que vai acontecendo. Então, aqui tem basicamente como que funcionava o agente, né? Então, tudo depende do reward que você dá para ele, né? Ele vai seguir isso. E assim, né, a gente tem aqui os takeaways, né, da nossa aula. E tem aqui basicamente também um backup de GRL, de como funciona, né? Então aqui os espaços de estados, ações, transições, rewards, como funciona cada um, processo de decisões de Markov, baseado em ação e tudo mais. Política, valor, key value, equações de Bellman aqui, que você vai descontando. E basicamente é isso, né? Optimal key value, optimal max value, value iteration, policy extraction, optimal value. E é isso. Basicamente é isso. É só uma revisão. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui.